Bom dia novamente, irmãos. Louvamos ao Senhor pelo privilégio novamente de estar aqui em plena praça pública para adorar ao Deus vivo e verdadeiro e Jesus Cristo com plenas liberdades de ir e vir e pela estabilidade nacional que permite essas idas e vindas juntos. Agradecemos também às pessoas responsáveis pelo privilégio de conhecer os irmãos, renovar contato com alguns desde o passado e estudar a palavra de Deus juntos em torno do tema adoração no livro de Levítico. Desde já convidamos os amados a se direcionarem a Levítico. Levítico capítulo 11 vai ser o pontapé hoje. Alteramos um pouco a sequência para atender um pouco mais a possibilidade de público-alvo hoje à noite. Então, queremos ver a prescrição para adoração e a observar no livro de Levítico algumas considerações em torno da adoração e uma compreensão correta de uma adoração aceitável ao Senhor. Então estaremos no pontapé Levítico capítulo 11 e depois, se Deus permitir, no próximo momento, hoje pela manhã, dar continuidade em mais 2 textos. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado pela noite de paz e proteção, descanso, refrigério. Agradecemos ao Senhor pelas estruturas e a possibilidade, a provisão de reunir aqui juntos. Que o Senhor não somente seja glorificado com teu povo reunido, mas que o Senhor faça aquela obra sobrenatural de trazer crescimento espiritual para que juntos e individualmente glorifiquemos ao Senhor por vidas que agradam ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, e rogamos as tuas bênçãos sobre os próximos momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos perceber, irmãos, que no livro de Levítico nós temos uma continuação do livro de Êxodo, e nesse texto, apesar que seja dividido em 5 livros, Gênesis a Deuteronômio, na realidade é o livro de Moisés, dado em diversos momentos durante aquela jornada à terra prometida. No livro de Gênesis nós temos a fundamentação teológica e histórica da nação de Israel. A escolha de Abraão dentre as nações e dentre rebelião por 3 vezes rebelião mundial. E a escolha de Abraão foi uma exclusividade que tinha seu propósito uma inclusividade. Então Deus distinguiu, segure essa ideia para o segundo momento, Deus distinguiu Abraão e sua descendência, mas essa distinção, essa separação, como havia feito em Gênesis 1, separou luz e trevas, separou águas celestes de águas terrestres, separou terra seca dos mares, separou também Abraão. E essa separação de Abraão criou uma distinção que vai ser ressaltada, realçada, com o povo que se torna uma nação separada, mas essa separação não deveria levar a uma soberba, como os fariseus fizeram 2 milênios depois, e essa separação era para ser separado, ou seja, não ser misturado nos pensamentos, valores, práticas, costumes das demais nações, sendo que essa separação não era um isolamento, mas era uma separação para atração
a único, distinto, infinitamente separado, Deus Criador. E essa separação do povo de Deus das nações tinha o propósito de atrair as nações ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tanto é que lá em Gênesis 12, com a chamada de Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então temos que entender o propósito de Deus dessa separação, que com Abraão foi separado essa família. No Egito, a própria política opressora fez com que o povo antes tinha multiplicado, mas o povo fosse separado dos egípcios. E no Monte Sinai, Deus instituiu uma nação, até então um povo e agora uma nação, para ser uma nação distinta das demais nações, com o resultado que o sonho ou o projeto seria, no microcosmo, a rainha de Sabá. Lembra no auge da era dourada do reino de Davi e Salomão? A sabedoria, a riqueza e o culto ao Senhor em torno do templo construído por Salomão e custeado por Davi, que tinha deixado tudo pronto, era para atrair as nações e não somente abençoar Salomão e sua sabedoria, mas o Deus de Israel. Houve uma falha por parte humana. E no Novo Testamento nós temos essa continuação do conceito de um povo distinto. Mas nesse caso não um povo distinto para atrair as nações, mas um povo distinto que penetrasse as nações para agregar um povo, uma coletânea de pessoas individuais para serem uma família de Deus, distinta do mundo, mesmo sendo difundida pelas nações. Então, longe de Jerusalém, hoje, Deus quer que seu povo seja distinto das nações, e a luz, nesse caso, não atrair as nações, mas a luz penetrar as nações a partir do ide de Jesus Cristo. E a tendência do gelo meio à água é o gelo derreter. Entre o fogo meio o tempo é a brasa apagar e se tornar na média do mundo que nos cerca. Então, nós temos no pano de fundo de Levítico essa distinção que Deus fez de Abraão e depois o povo de Deus no Monte Sinai, culminando no clímax do livro de Êxodo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. E daí então, Deus fala do tabernáculo. Então, para retomar dessa noite, nós temos revelação, Êxodo 1 a 11, o caráter do eu sou, com braço estendido e mão poderoso, trouxe seu povo do Egito. Nós temos redenção, a Páscoa e a saída do Egito ao Monte Sinai, Êxodo 12 a 18, e depois habitação, em que nós temos a construção do tabernáculo, as instruções da construção do tabernáculo, e depois a glória de Deus enche o tabernáculo. Então nós temos a condenação, escravos no Egito, a redenção, Deus redimiu, comprou seus escravos do Egito para serem escravos de Deus,
mas essa escravidão sob Deus não tinha o propósito de ser opressão, mas, como Paulo diz lá em Romanos, uma escravidão à liberdade. Redenção. Depois nós temos as instruções da construção do tabernáculo e, posteriormente, a construção do tabernáculo e a habitação da glória de Deus no tabernáculo, que entra então no livro de Levítico, que Deus então vai instruir no livro de Levítico como é que o ser humano pode se aproximar a Deus. Deus então abriu o caminho, Deus desceu ao homem e agora dá instruções de como o homem pode ter audiência com o Senhor. E o livro de Levítico tem um grande eixo, o capítulo 16, o grande dia da expiação, sendo que os capítulos 1 a 16 são relacionados ao caminho a Deus. Como eu, um pecador, posso ser aceitável na presença do Deus Santo? E eu preciso lidar com o meu pecado, eu preciso uma solução para a minha pecaminosidade, um sacrifício. Eu preciso também um mediador. Levítico capítulos 1 a 7, sacrifício. Capítulos 8, 9 e 10, eu preciso um mediador. Nos capítulos 11 a 15, eu preciso de santidade individual, eu preciso de um preparo individual. Não é só acordar pela manhã, esfregar os olhos e então ir para o tabernáculo cultuar a Deus, por intermédio do mediador, o sacerdote. Mas meu culto ao Senhor, naquele ambiente no sábado, seria preparado desde os primeiros momentos do domingo que antecede, um preparo. E esse preparo inclui uma vida voltada ao Senhor, pela santidade. E no capítulo 16, o grande dia da expiação, uma provisão do Senhor para resolver os pecados pendentes, porque todo pecado exigia um sacrifício e não dava conta. O pecador não dava conta para um sacrifício pelos seus pecados. Então, o dia da expiação foi um sacrifício nacional para resolver os pecados daquele ano que passou, ano após ano, até o grande sacrifício do Cordeiro de Deus, que uma vez por todas foi o pagamento não somente dos pecados daí para frente, mas os pecados do mundo inteiro de todas as épocas. Então, o dia da expiação foi uma provisão provisória até viesse o Salvador. A partir do capítulo 17, nós temos mais instruções acerca da santidade. Como é que eu, um pecador, posso ser aceitável no meu culto racional, no meu dia a dia, minha vida de culto ao Senhor? Porque um povo santo não é só um povo domingueiro, o povo santo é santo o tempo todo. É um alvo o tempo todo. Ou, em outras palavras, nossa vida é vivida com referencial. Deus. Não somente minha semana, mas o mês e o ano é regido à luz de Deus. Como a pessoa que está namorando rege sua vida à luz do contato das conversas com a amada. Acorda pela manhã, já verifica as mensagens. E durante o dia, está ciente de onde o amado ou amada está. E organiza a vida para tentar se encontrar, para desenvolver mais esse relacionamento. E até se cuida mais, porque vai se encontrar com a amada. E uma vida santa é uma vida em referência ao Senhor a vida toda.
Semelhante às palavras de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. O que é isso? Não está de joelhos com os olhos fechados o tempo todo. É uma vida em contínua comunhão com o Senhor. Pela santidade em todos os aspectos da minha vida, eu levo minha vida num culto, numa adoração contínua ao Senhor. Que então queremos observar hoje pela manhã a santidade, como é a santidade ao Senhor. E o texto, o pontapé para o primeiro momento é o capítulo 11. Queremos nos deter mais no capítulo 11 para dar uma ilustração de estudos contínuos de Levítico, tanto na parte de organização das ideias do texto, como também da teologia do texto. E para isso queremos observar que aqui em Levítico capítulo 11, nós temos por duas vezes o versículo-chave de Levítico. Agora, quando se pergunta o versículo-chave de Levítico, tem que citar esse versículo e não a referência, porque veja que esse texto, sede santos porque eu sou santo, aparece duas vezes no 11, no capítulo 19, no capítulo 20 e duas vezes no capítulo 21, além da frase, entendo eu, quando ele diz, eu sou o Senhor. Então, só virando a página para ilustrar isso, vamos aí para o capítulo 19, versículo 1, disse o Senhor a Moisés. Lembra que o livro de Levítico é difícil de ler porque tem pouca narrativa, história do que aconteceu. Ao longo de 30 dias, Deus fala do tabernáculo e mais de 50 vezes ele disse o Senhor a Moisés, ou disse o Senhor a Arão, fala aos filhos de Israel. Então é a fala, é uma pregação de 27 capítulos ao longo de 30 dias. E se torna um pouco difícil ler esse texto, porque nós gostamos de conflito, de batalha, de desenvolvimento de caráter, de personagens, de geografia. E aqui nós temos instrução, 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 instrução. E se uma pregação depois de 40 minutos dá um cansaço para os ouvintes, imagine uma leitura de Levítico. E na nossa leitura sequencial, nós geralmente dizemos, a nossa leitura morre nos números de números. A nossa leitura bíblica, às vezes, atola ou desiste no livro de números, porque quando chegamos em números, já estamos no bagaço, como se diz. Porque o livro de Levítico é onde matou nossa empolgação, porque instrução, 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 instrução. E se sobrevive até Números capítulo 11, aí daí para frente recebe um fôlego, porque são as murmurações no deserto, as cobras, a serpente de bronze, os espias. Aí chega em Deuteronômio. E Deuteronômio, depois de uma pregação introdutória, capítulos 1 a 4, tem a pregação principal, capítulos 4, final do 4 até o 29. Uma pregação. E aí é onde nossa leitura já desiste. Se consiga chegar em Deuteronômio, é difícil superar Deuteronômio. E depois de Josué, a gente vai embora até talvez os discursos dos amigos de Jó, porque é narrativa. O que eu quero falar com isso é que o livro de Levítico traz instruções, e para apreciar essas instruções nós precisamos de atenção, foco e conhecer um pouco o desenvolvimento lógico desse texto. Agora veja que a ênfase aqui é sede santos porque eu sou santo, e aqui em 19, versículo 1, nós temos mais outro discurso. Disse o Senhor a Moisés, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, sereis santo porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Mais outra instância disso, aí ele diz uma série de ordens, a partir do versículo 3, cada um respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados.
Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu entendo que essa frase, eu sou o Senhor vosso Deus, é o lembrete que eu sou santo, então serei santo. No final do versículo 4, eu sou o Senhor vosso Deus. Mais instruções no final do versículo 10, é porque eu tenho grifado aqui que eu estou correndo pelo texto. Versículo 10 no final, eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 11 e 12, acerca de juramento e furtar. Final do 12, eu sou o Senhor. Então esse versículo chave aparece por 6 vezes no livro de Levítico, e inúmeras vezes embutido na frase, eu sou o Senhor. Ou em outras palavras, o conceito-chave de Levítico é a santidade de Deus. E aqui em Levítico capítulo 11, quero levar os irmãos a compreender um pouco mais esse conceito da santidade de Deus como pré-requisito para a adoração, não pré-requisito, mas em torno de tudo da adoração. Aqui em Levítico 11, nós temos uma explicação concreta do que é a santidade. Então, quando o Senhor diz, sede santo porque eu sou santo, a pergunta é, o que é ser santo? E o livro de Levítico é uma explicação concreta do que parece a santidade, chave, naquele ambiente. Enfatizamos esse naquele ambiente para levar-nos a ser cuidadosos, a não transferir todos os pormenores de Levítico para a igreja. Só uma dica, aqui em Levítico, em torno do capítulo 17, ou é o 21, não estou lembrado na ponta da língua, mas nós temos uma proibição de todo abatimento de animal, exceto na porta do tabernáculo. Eu quero fazer um churrasco, eu tenho aí uma ovelhinha ou um bode, eu tenho que trazer esse bode ao tabernáculo para imolar o bode ou o animal no tabernáculo, apresentar o sangue, queimar a gordura e depois eu posso fazer meu churrasco. Isso era uma concretização de com que parece a santidade naquele ambiente. Já no livro de Deuteronômio, quando estão na terra prometida, morando lá no norte ou lá no sul, 2 dias de viagem de Jerusalém, ou de Siló, o centro do culto, essa ordem foi alterada. Ou seja, precisamos observar o que está restrito àquele contexto e a teologia que transborda todos os contextos, que é a falha de muito do cristianismo a partir dos judaizantes da atualidade, que querem trazer essas leis para a atualidade sem observar a teologia dessas leis. E uma dos principais sintomas é a questão do sábado e a questão da dieta. Aqui em Levítico 11 nós temos uma concretização de o que seria ser santo como eu sou santo. E para isso quero levar os irmãos a perceber que no livro de Levítico nós temos 3 textos principais que trazem justificativa destas ordens. O que queremos dizer justificativa dessas ordens? No estudo do livro de Levítico, nós sabemos que a ênfase é santidade. Nos deparamos agora com Levítico capítulo 11, e só uma olhada aqui, até do cabeçalho de uma Bíblia que tem alguma anotação, diz aí as leis sobre, ou as regras sobre comida. Aquela questão que não pode comer lagosta, não pode comer camarão, não pode comer um baconzinho, e assim por diante. E nós perguntamos, por que essas... Eu sei que tem a ver com santidade, mas por que essas leis?
E a primeira coisa que nós modernos pensamos é o quê? Higiene, não é? Saúde, qualidade de vida. Então, se tem um caso de lepra, sabemos que a lepra é contagiosa e então precisa isolar o leproso, que não inclui não só hanseníase, a lepra técnica da atualidade, mas diversos tipos de fungos, micose e assim por diante. Então nós sabemos que tem uma certa contagiosidade destas coisas e sabemos que tem algumas comidas que são venenosas, outras que são carregadas e assim por diante. Então nós achamos, a primeira coisa que vem na nossa mente é que Deus aqui quer o bem-estar do seu povo, quer conceder ao seu povo uma vida higiênica, uma vida que tenha qualidade e longevidade de vida. Tudo bem, interessante. Mas ao ler o livro de Levítico, só tem um versículo que possivelmente esteja relacionado à higiene. Mas são pelo menos 3 porções que são um tipo de intervalo para dar a razão destas leis. E amados, quando eu comecei a ler o livro de Levítico, estudar o livro de Levítico, me deparou essa pergunta: mas por que essas leis? Não, vou procurar no livro de Levítico as justificativas. E aqui em Levítico capítulo 11, eu quero que os irmãos percebam a justificativa nesse texto. E para construir rumo a essa justificativa, eu quero trazer rapidinho a estrutura desse texto. Agora, para isso, eu quero só sugerir para os irmãos, mais ou menos como eu faço na minha leitura bíblica. Eu não gosto de riscar muito a Bíblia, mas aqui nós temos a página da minha Bíblia em Levítico capítulo 1, e eu grifei só alguns pontos principais, e desta feita quero levar os irmãos a considerar essa mesma técnica aqui em Levítico capítulo 11. Então, em Levítico capítulo 11, no versículo 2, talvez os irmãos queiram assinalar a palavra comereis. Versículo 1, falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis. Então, a partir do versículo 3, ele vai abordar as questões de comer. Veja no versículo 24, e sua Bíblia talvez tenha uma divisão de parágrafo no versículo 24, mesmo que seja só a primeira letrinha em negrito. Diz assim: e por estes vos tornareis imundos qualquer que tocar. Eu grifei tocar. E a partir destas 2 palavras, nós temos 2 porções principais de Levítico capítulo 11. Versículos 1 a 23, o comer e não comer. Nos versículos 24 a 40, o tocar e não tocar. Então aqui são animais que não pode comer ou pode comer. E na segunda porção, que não pode nem tocar. Voltando à primeira porção, nós temos a partir do versículo 2 ou 3, os animais terrestres. Então, na margem do versículo 2, eu escrevi animais terrestres. Vai trazer as instruções relacionadas a animais terrestres. As instruções relacionadas a animais terrestres é basicamente o que rumina e que tem o casco fendido. Aí ele vai explicar: se tiver só o casco fendido, mas não rumina, então não pode, e vice-versa, se rumina, mas não tem casco fendido, não pode. Tem que ter os animais que têm ambas essas características. Versículo 9, eu escrevi marinhos. Agora ele vai descrever os animais marinhos que podem
e não podem. O que tem barbatanas e escamas. Aí vai dizer, tais animais não têm, parece que tem, ou tem essa qualidade, ou não, mas só esses que podem. A partir do versículo, então eu escrevi animais marinhos, na margem do versículo 9. Na margem do versículo 13, aves. Se quiser grifar, pode até grifar aí. Das aves, estas abominareis. Então, os que não podem comer das aves. Urubu, graças a Deus. Mas tem outros aí que talvez não seja. Avestruz. Dizem que avestruz é muito bom para o colesterol. Mas por que Deus proibiu a avestruz? Está aí na minha Bíblia no versículo 16. Por quê? Versículo 20. Inseto. Agora para vocês, garotas, aqui são os insetos que podem e não podem comer. E basicamente aqueles que pulam. Então, um gafanhoto pode. Não sei se quer, mas pode. E na seca braba, eu acho que é melhor gafanhoto do que morrer de fome. Enfim, nós temos aqui insetos. E na margem do versículo 20, eu escrevi insetos e até pode grifar a palavra inseto. Então veja que esse texto é bem organizado. Ele falou dos animais terrestres, depois os animais marinhos, depois das aves e os insetos, no que se pode comer ou não comer. Agora perceba que numa leitura direta desse texto, às vezes a gente fica perdido, até pelo vocabulário, o que é um mocho, o que é um corvo marinho, o que é essa gralha das aves. E aí a gente então fica atolado no texto bíblico e procurando o que está errado de comer um avestruz, carne de avestruz. Até tem muita carne, não é? Na avestruz. A partir do versículo 24, porque não pode tocar. Então percebam aí um texto bem organizado, um texto detalhado, mas tem uma sequência lógica. E ao longo do livro de Levítico é esse mesmo ritmo, esse mesmo sistema. Tem que estudar o texto e ler com atenção e procurar as divisões lógicas e a ideia que leva à próxima ideia, ou seja, o fio da meada do texto. E depois que entender essa ideia, percebe que o livro de Levítico é altamente organizado e tem uma lógica. Agora queremos observar, a partir do versículo 41, que nós temos então resumo que inclui nossa procura. Isso é a justificativa. Versículo 41, todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o vento e tudo que anda sobre 4 pés, o que tem muitos pés entre todo o enxame de criatura. Versículo 43, não vos façais abomináveis por nenhum enxame dessas criaturas, nem por elas vos contaminareis para não serdes imundos. Pronto, está aqui a questão de higiene, não é? Diz aqui para não contaminar, abominação, serem imundos. Aí no versículo 44 diz, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Irmãos, a barata tem uma convivência muito cebosa, especialmente aquela mais compridinha e escura, mas veja que aqui ele não fala de saúde, não fala de doença, ele fala porque eu sou o Senhor vosso Deus. E ele repete no 45, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus, portanto vos sereis santo porque eu sou santo. E versículo 46, esta é a lei dos animais, das aves, então é a conclusão literária. Veja, amados irmãos, que a questão desse texto não é saúde, não é comida carregada, não é doença, mas é a santidade
de Deus. Com isso, nós não queremos dizer que Deus não se preocupa com a nossa saúde. Não queremos dizer, excluir os aspectos, os benefícios humanos para estas leis. Mas queremos levar os irmãos a perceber que no texto, a preocupação, a justificativa é a santidade de Deus. Ou seja, Deus quer que seu povo seja diferente. As nações comem lesma. As nações comem essas coisas. Sapo, cururu. Meu povo não come. E Deus disse, porque eu sou o Senhor. Irmãos, no Monte Sinai, Deus quis constituir uma nova cultura. Não somente um culto, uma pureza moral, mas uma cultura diferente. As nações comem estas coisas. Eu quero que comem só estas coisas. Uma cultura distinta. E à luz desse conceito, temos que lembrar que Deus não somente se preocupa com a doutrina, mas também com a prática. Não basta ter uma posição doutrinária no papel perfeito e um comportamento feito o mundo. Como falamos anteriormente, a letra é importante, mas o jeito da boca ao falar é tão importante. O culto é importante, mas o estilo do culto é extremamente importante. Porque o jeito da boca pode até reverter, o canto da voz pode até reverter a declaração. E diante disso, perceba que são 3 estados cerimoniais. Tem o impuro, que é correspondente ao pagão. Uma pessoa que não somente tem baixo moral, pecado, mas que vive de uma forma de qualquer jeito. Uma forma como todos vivem. Ou lá no meu interior, como todos vivem. Mas Deus não quer que seu povo seja simplesmente puro. O terceiro estado cerimonial do impuro para o puro, o impuro gentio nem podia acessar ao tabernáculo. Para cultuar a Deus no tabernáculo tinha que ser puro. E se amanheceu com um baconzinho, não vai cultuar a Deus no tabernáculo. E não importa quão puro sua vida seja moralmente, porque Deus quer não somente a ausência de pecado, mas uma cultura distinta das nações. Mas mais do que um povo puro, Deus quer um povo santo. Que então veja que a santidade de Deus nos leva a entender que significa ser diferente da sociedade que nos cerca. A santidade inclui o aspecto moral, mas inclui os aspectos neutros, se é que tem cultura neutra, distinta da média da sociedade. E é um grande desafio, porque nenhum de nós queremos sofrer zombaria nem bullying. Vocês que são no ensino fundamental, ensino médio, pense de bicho ruim, crianças, em manada,
como alcateia, que todos querem impor um formato. E se você é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais forte, um pouco mais magro, um pouco diferente em qualquer coisa, já vão te dar um apelido pejorativo. Por quê? Porque o mundo quer colocar numa forma. E nós entendemos que o problema de Israel é que Israel passou a ser semelhante às nações. E no Novo Testamento essa mesma ideia é semelhante ao mundo. Ninguém quer ser diferente, mas Deus quer que seu povo seja diferente. Um povo santo. Então o pagão, o gentio, não podia nem acessar o tabernáculo. Mas veja que o judeu tinha uma classe que eram santos, orientados ao Senhor, diferenciados ao Senhor e exclusivo para o uso do Senhor. E no próximo momento queremos ver esses outros mais 2 textos, no capítulo 18 e no capítulo 20, que vão expandir ainda mais a questão da santidade. Amados, Deus quer que seu povo seja santo. E a santidade é a ausência do pecado. A santidade inclui mais do que a ausência do pecado. E essas regras, com certeza, não prejudicaria o povo de Deus na sua saúde. Mas o propósito não era o homem. O propósito é para refletir a glória de Deus dentre as nações. Lembrem o pecado de Satanás, registrado lá em Isaías. O pecado de Satanás não era um ato de rebelião. Lembra lá a construção de ideia? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria encostar a Deus. Agora, nós, como meros humanos, não temos como concorrer com Deus. Mas Deus chama seu povo a ser santo, que é o quê? Semelhante a Deus. O pecado de Satanás foi afrontar ou questionar ou diminuir o fato que Deus é único, diferente, sem igual. E como eu falo, nós somos tão longe de Deus que Deus não tem essa ameaça de nós sermos igual a Ele, concorrer com a sua singularidade, mas Ele quer que saiamos da média para ser um povo que reflete seu caráter. Tipo um sacerdote, tipo um mediador, alguém que encarne a distinção absoluta de Deus de todos os seres jamais existente, e desta feita um povo distinto. As nações comem assim, meu povo come assim. Por quê? Porque eu sou santo, eu sou diferente, eu sou único e quero que meu povo seja diferente, santo, único, que inclui a ausência do pecado, mas que é quadrado no mundo redondo. E o mundo quer colocar todo mundo naquela prensa e naquela forma redonda, e Deus quer que sejamos diferentes. Comer as coisas que Deus diz para comer, e não comer simplesmente porque o mundo come. Não faz mal não, mas espera aí, não é só não fazer mal. É porque Deus quer que seu povo seja separado, distinto, diferente, santo. Oremos. Pai Celestial, obrigado pela palavra do livro de Levítico. Nos conceda as misericórdias do Senhor ao compreender cada vez mais a maravilhosa singularidade do Senhor e desta feita viver esta singularidade
em nosso ambiente. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém.